E aí, meu povo? Na luta ou nas lágrimas? Eu publiquei algumas conversas nos stories do Instagram. Lá tem luta, lá tem lágrima, tem muita diversão, mas também tem instruções muito relevantes sobre o sistema e sobre as perguntas que surgem nos vídeos. Se quiser dar uma olhadinha lá, principalmente nos destaques. Conversa 1, conversa 2, 3, assim por diante. Depois que eu publiquei o vídeo onde eu explico por que fazer questões antes de estudar a teoria é melhor, um monte de gente mandou comentário. A maioria ainda não tinha pensado em fazer o estudo desse jeito, mas assistindo o vídeo achou que a ideia faz muito sentido. O que eu achei mais legal foram os comentários das pessoas que já estudavam por muitos anos, fazendo teoria primeiro e questões depois, e intuitivamente decidiram fazer uma mudança nesse processo e começaram a ter resultado. O interessante é que esses comentários comprovam uma coisa que é bem óbvia e está na cabeça de quase todo mundo, mas poucas pessoas aplicam, que é a ideia simples de que, se você percorrer o mesmo caminho, não tem como querer chegar em um lugar diferente. Eu tô tentando passar 5 anos. E o que você fez de diferente nesse tempo? Ué, estudei mais e mais e mais, não tem muito o que mudar. Eu tenho que estudar cada vez mais para ver se naquele ano que eu estou estudando, eu vou conseguir passar porque eu consegui cobrir tudo que eu preciso ter de conhecimento para ser aprovado. Tá aí. A pessoa passa 5 anos estudando, acreditando que ela tem que encher a cabeça dela de conhecimento para ser aprovado. E quando eu fiz o vídeo falando de fazer questões primeiro, para depois fazer teoria, muita gente teve um estalo. Eu não acredito que ninguém nunca falou isso pra mim. Eu também recebi mensagem de algumas pessoas que já começaram a mudar o seu jeito de estudar e já sentiram uma diferença brutal nos resultados agora. Vou destacar duas. 1. Começaram a perceber que eles conseguem acertar mais questões do que eles imaginavam que acertariam, sem chutar. 2. Quando eles vão estudar teoria, eles percebem que o cérebro tem muito mais fome, aproveita muito mais cada segundo de estudo e descarta muito mais rápido o que não interessa naquele momento para resolver aquela questão. Isso é um ponto interessante, porque muitas vezes a capacidade de discernir entre o que você tem ou não que estudar agora é o que agiliza mais o seu estudo. Quem tenta estudar tudo acaba se perdendo. Apesar de tudo isso, teve uma pergunta que apareceu demais nos comentários. Essa ideia é ótima, mas não seria melhor eu ter uma base antes de começar a fazer as questões? Não, não é melhor. Foi essa pergunta que me deu a ideia de fazer esse vídeo para ajudar todo mundo que tem essa dúvida e principalmente quem já está no Doodle, trabalhando exatamente desse jeito, fazendo questões primeiro, depois indo para a teoria. Nesse vídeo você vai entender por que tanta gente acha que essa tal base é tão importante e o que você tem que fazer para não cair nessa armadilha. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. O vídeo mais assistido do meu canal tem o nome Como Estudar? Quer ver uma ideia louca? Nesse vídeo eu falo sobre o meu curso de medicina que eu fiz na UFSCar, universidade de primeira linha com conceito máximo no MEC, tanto da parte da faculdade quanto da nota dos alunos do curso de medicina. Nesse vídeo eu explico como funciona um curso de medicina que não tem aulas e ainda assim conseguem formar alunos que estão entre os melhores nas avaliações do CRM, o Conselho Regional de Medicina, e do MEC. Quando eu produzi esse vídeo, eu achei que ninguém ia assistir. Fiz o vídeo, ficou longo, 27 minutos depois de editado. Achei que ia ser um fiasco. Ninguém quer ver isso. Ninguém tem interesse nisso aí. Pensei até em não publicar. Mas pra minha surpresa, depois que eu publiquei, as pessoas começaram a assistir muito esse vídeo. Se quiser ver depois, já abre o link aqui na abinha lateral, pega uma pipoca e aproveita. E o que esse vídeo tem a ver com o que você vai falar aqui? Como eu disse, esse curso de medicina não tem aula. Ninguém explica nada pra você. E mais estranho do que isso é que os alunos tinham que lidar com um caso que supostamente eles não sabiam nada. A gente se reunia em 8 alunos, recebia um caso e começava a discutir. A gente não era médico, não sabia mais de medicina do que você sabe, e ainda assim o pessoal dava um caso pra gente discutir. E dava certo ou parecia um tiroteio sobrando bala perdida pra todo lugar? Era o melhor tiroteio que você pode imaginar. Quando a gente entendeu que a magia do negócio era você se colocar no caso sem um caminho pré-estabelecido antes, em que você podia viajar para onde quisesse, cara, surgiam coisas magníficas. No campo da educação a gente é muito pessimista. A gente tende a achar que sem um professor ensinando não tem ninguém aprendendo. Se não tiver o mesmo material para todos os alunos, o aprendizado não é homogêneo. E o mais intrigante, ninguém consegue fundamentar essas ideias, mas continuam fazendo. Sempre foi feito assim e as pessoas se conformam, continuar fazendo da forma como sempre foi feito. Depois que a gente fazia essa primeira discussão do caso, todo mundo tinha 2 dias para estudar. Ninguém falava qual era o material que você tem que estudar, nem o capítulo do livro que você tem que ler, nada. E como vocês sabiam onde encontrar as coisas? No começo a gente não sabia, mas faz parte do processo descobrir. Quando eu fui estudar semiologia e propedêutica, que é uma parte da medicina que estuda como a gente colhe informações no contato com outro ser humano,
Para aprender um único exame físico, eu estudei 3 livros diferentes para comparar a técnica, ver qual era melhor, quais eram as vantagens de cada uma delas. Ninguém me falou para procurar os 3. O que motivava o estudo não era o conhecimento que eu tinha que adquirir, mas o problema que eu tinha que resolver. Buf! Nesse processo, algumas coisas precisam ficar bem claras. 1. Ninguém estudava para ter uma base antes de discutir o caso. 2. Os casos tinham um nível crescente de dificuldade, mas uma característica importante, eles sempre estavam fora da nossa capacidade. E 3. A nossa atitude era o que mais importava diante do caso. Não importava a base que a gente tinha, se a gente tivesse uma atitude correta, a nossa base de capacidade de resolução dos problemas aumentava. Durante todos os dias desse curso de medicina, os estudantes eram expostos a casos que eles não eram capazes de resolver. Justamente para eles se tornarem médicos competentes, e não médicos cheios de conhecimento teórico. Esse lance de estar em contato todo dia com um negócio que vocês não são capazes de fazer, não deixava vocês para baixo, não? Deixava. E tem uma coisa que piorava tudo isso. Quem estava muito preso à ideia de que tinha que ter uma base antes, sofria muito mais e aprendia muito menos. Os casos não podiam ser mais fáceis para vocês sofrerem menos? Com certeza absoluta, essa pergunta surgiu na cabeça de alguns alunos que estavam totalmente presos a essa questão da base. Porque existia uma voz falando na cabeça deles que dizia alguma coisa assim: se você está tendo dificuldade é porque você não é tão bom quanto você pensava que era, hein? Essa é uma marretada tão ignorante na sua autoimagem que algumas pessoas preferem viver fora da realidade a ter que suportar uma pancada dessa. Já viu pessoas que precisam se autoafirmar o tempo todo com relação a quanto elas são boas? Comportamento compensatório para equilibrar o que está marretando elas por dentro. Eu conheço muito bem esse tipo de gente porque eu sou assim, mas estou em reabilitação. Todo dia eu me obrigo a enfrentar coisas que eu tenho dificuldade, mas eu sou um cara que, se puder viver fora da realidade para se sentir bom, eu vivo mesmo. É só o fraquejar que eu já desisto de fazer as coisas mais difíceis e começo a inventar um mundo imaginário em que eu sou o melhor do mundo em alguma coisa. A ideia é tão maluca que quando eu estudava para tentar passar e não conseguia passar de jeito nenhum, já teve vez de eu tentar fazer uma questão, errar, olhar lá atrás do livro, pegar a resposta e colocar a resposta como se eu tivesse acertado. Você acredita num negócio desse? Você nunca fez isso, né? No modelo educacional que a imensa maioria de nós foi educada, se a gente assiste aulas, entrega trabalho, faz a tarefa de casa e tira uma nota boa, não tem sofrimento. O triste é que também não existe aprendizado verdadeiro. Existe um teatro em que você finge que aprendeu alguma coisa que você já sabia que iam perguntar para você. Vamos ser sinceros, isso é aprender? Pode ser duro o que eu vou dizer, mas a nota 10 na escola significa sofrimento mínimo dentro da escola. De modo nenhum ela representa aprendizado máximo para a vida. Depois que eu publiquei o vídeo de fazer questões antes de estudar a teoria, eu percebi que existia uma grande dor entre os inscritos no canal e o pessoal que me mandava mensagem no Instagram. Quando eu pego uma questão que eu não sei nada sobre o assunto, como é que eu resolvo sem ter uma base? Nunca ouvi tantas pessoas entre o povo que me segue falando tanto dessa tal de base. Para eles, o que é essa tal de base? Um conjunto de conhecimentos que lhes permitem fazer a questão de modo mais confortável. Para mim, o que é a base? Uma foice que amputa sua chance de ser aprovado. Quando você está esticando a sua mãozinha para tocar a sua dificuldade, vem uma foice a milhão e arranca esse braço fora. Fica tranquilo, o braço cresce, mas só para ter o trabalho de ser cortado de novo quando ele estiver quase chegando nas suas dificuldades. Imagina a cena: decidiu estudar, pegou as questões e foi tentar fazer primeiro antes de ler teoria. Pá! Não sei fazer. Nesse momento você tem 2 caminhos. Um é se fazer algumas perguntas. Por que eu não sei fazer essa questão? Qual o limite do meu conhecimento me impede de resolver esse problema? Como eu deveria usar o conhecimento para resolver essa questão? O caminho 2, você pensa assim: já era, perda de tempo, não adianta ficar brigando com essa questão, eu preciso de base para enfrentar essa questão. Ouviu? O quê? A foice da base passando e levando sua aprovação embora. Mas Kleber, ter uma base ajuda a gente a lidar com os problemas. Você tá certo. Ter uma base ajuda sim a lidar com o problema. Você só não entendeu o tipo de problema que essa tal base vai resolver. Você acha que a base vai resolver o seu problema de não passar, mas na verdade a base vai resolver o seu problema de sofrer durante o estudo. Ela impede que você sofra no estudo. Quem confunde isso descobre tarde demais que investiu na solução errada para passar na faculdade dos sonhos. A faculdade de medicina que eu fiz, além de me tornar médico, me fez entender com muita clareza o valor de encontrar o limite do meu conhecimento sem usar uma tal base para maquiar esse limite. Olha que frase louca. Eu fui para a faculdade aprender a ser médico, mas isso nunca aconteceria se eu não reconhecesse todos os dias durante a faculdade quão médico eu não era. Buf!
Isso é um negócio muito louco e pode ser difícil de entender, mas pense na sua situação. Você estuda para ser aprovado, mas isso não vai acontecer se o seu processo de estudo não for capaz de mostrar para você todos os dias quão reprovado você está. É importante entender que saber que está reprovado hoje não é um estado permanente de fracasso. Eu estou reprovado porque a minha capacidade de resolver questões ainda não foi desenvolvida. Eu devo desenvolver isso, devo lidar com as minhas dificuldades, devo continuar tentando encontrar o material que eu mais gosto de usar e devo abandonar definitivamente o conceito falho de que o que me impede de ser aprovado é falta de conhecimento. O que vai impedir você de passar é falta de competência, ou seja, falta de capacidade de usar o conhecimento. Mas Kleber, veja o meu caso. Eu não sei nada de física. Não é melhor começar do zero? Mas que pergunta boa. Ela tem uma lógica. Porque se você não sabe nada, você precisa de tudo. E tá resolvido. Basta dar tudo e a solução tá pronta. A coisa mais triste dessa lógica é que ela finge muito bem que ela é boa, mas ela não é. Para começar, essa lógica só faria sentido se existissem pessoas que realmente não sabem nada. Se a gente fosse como um computador, que tem uma memória totalmente em branco, pronto para receber as informações, essa lógica poderia até fazer sentido. Mas não existe nada mais longe da realidade do que essa comparação com o computador, porque o nosso cérebro é muito mais complexo do que um computador e não faz sentido nenhum imaginar que nós podemos ter zero conhecimento como um computador pode ter. O cérebro reúne informações na memória, mas ele vai muito além disso, porque ele registra processos de aprendizagem que têm muito mais coisas associadas do que o simples objeto do conhecimento. E é isso que torna a gente competente em realizar as coisas, em resolver problemas. Eu vou dar um exemplo. Durante o meu estágio em UTI, no último ano da faculdade de medicina, eu li o protocolo de morte cerebral. Eu imaginei que em algum momento eu ia precisar e decidi ler o protocolo inteiro, para ter uma base. Numa terça-feira pela manhã, uma menina de 18 anos que havia sofrido um acidente de automóvel se tornou candidata ao protocolo de morte cerebral. Essa é uma típica tragédia que a gente presencia, infelizmente, quando faz medicina e tenta fazer o melhor quando a própria situação já é muito ruim por si. A mãe da menina foi chamada à UTI e eu fiquei ali do lado dela. E ela chorava muito. De repente, ela virou pra mim e perguntou: como vocês têm certeza que ela tá morta? Eu dei um passo pra frente, peguei na mão dela e disse assim: eu vou explicar tudo em detalhes pra senhora numa sala aqui do lado. Mas antes da gente conversar, eu queria que a senhora passasse mais alguns minutos com ela. Ela estava muito abalada, com uma dor emocional que não dá pra medir, não dá pra descrever o que ela estava sentindo, e ela precisava de um tempo. Ela ficou com a filha dela, eu fui para a sala de atendimento da UTI e li novamente todo o protocolo de morte cerebral. Quando você acha que eu realmente entendi como funciona o protocolo? Quando tentei criar a minha base lendo antes o protocolo ou quando precisei explicar o protocolo para aquela mãe? Essa situação me mostrou que eu precisava da teoria de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginava quando eu li tentando fazer a minha base. Naquele momento, na sala da UTI, quando eu li o protocolo, eu não precisava só decorar as coisas que estavam escritas lá. Eu teria que conversar com uma mãe que estava sofrendo muito, experimentando talvez a maior dor que um ser humano pode experimentar. Eu precisava explicar com clareza para aquela pessoa tudo o que iria acontecer. Eu tinha um problema e não bastava ter o conhecimento, eu teria que aprender a usar o conhecimento para resolver aquele problema. A base que eu tinha sobre o protocolo de morte cerebral não me serviu para nada nesse momento. Aliás, o maior aprendizado que eu tive nessa situação foi como lidar com a situação como um todo. Não existe um problema que só saber o protocolo vai me ajudar a resolver. Existe toda uma situação que eu preciso de outras coisas juntas para usar o conhecimento e ter uma solução adequada, viável, que respeite a dor daquela pessoa, que ajude aquela pessoa a passar por aquele momento. Eu poderia ter saído correndo da UTI quando eu vi aquela mãe chegando. Eu sabia que ela ia receber uma notícia triste, eu sabia que talvez eu tivesse que atender aquela mãe logo depois que ela recebesse essa notícia. Você consegue entender que eu me tornei um pouco mais médico justamente porque eu decidi enfrentar uma situação que eu não sabia o que ia acontecer? Não existe isso de eu não sei nada. A gente é capaz de aprender muito mais coisas do que a gente consegue reconhecer que aprendeu. Mas para isso eu preciso me expor a situações em que o meu cérebro consiga agregar muito mais do que o puro e simples conhecimento. Eu contei essa história porque você vai se sentir muito tentado a correr da situação quando você tiver que enfrentar uma questão mais complexa do que você é capaz de resolver. Mas fugir da situação indo atrás da base ou procurando o conteúdo, o tópico daquela questão, não vai ajudar você a lidar com um problema maior que está envolvido. Encontrou uma questão complicada? Fica na questão até entender o problema que ela traz para você.
e só depois você vai atrás de ajuda. Se ela for difícil demais, não tem problema. Você vai ter outras chances de lidar com questões mais fáceis que vão te ajudar a lidar com essa questão mais difícil no futuro. Se ela só mostrou para você que você ainda não é capaz, correu atrás de ajuda e ainda continuou sendo difícil, não esquenta a cabeça. Ou seja, você vai se desenvolvendo com cada uma das questões e em algum momento você vai chegar nela. Eu entendo a sua lógica e acho que tá tudo sério que você tá falando, mas eu me sinto tão bem quando eu já tenho uma base. E quando a questão me traz o tópico que eu tenho que estudar, eu olho a questão aqui, já olho o tópico ali, já sei o que eu tenho que procurar no material, é tão mais fácil do que ter que ficar entendendo esse negócio de competência do Enem. Eu sei. E eu não me espanto. Nós não fomos ensinados a enfrentar as questões desse jeito. A gente foi ensinado a pensar em conteúdo, tópico, e não usar o conhecimento por meio de uma competência. Isso é tão interessante. Você já viu aluno bom sofrendo? Só existe uma circunstância que isso acontece, que é quando o professor cobra um conteúdo que ele não deu em aula ou que não estava no livro. O cara se sente totalmente injustiçado, incorpora um advogado no tribunal, sacudindo o dedo pro alto, vociferando palavras, denunciando uma injustiça que está acontecendo ali. O mais triste é que ele ganha a maior parte dos casos e tanto ele quanto a sala ficam com a impressão errada de que o mundo funciona assim. Que o jogo só pode ser jogado quando todo mundo sabe o que vai ser cobrado. O problema é que quando o teatro cai, quem sofre é a plateia. Ai, que triste, eu quero sair dessa plateia então. Como é que eu faço? Tem que sair com consciência, entendendo que o sofrimento que você passa quando não sabe é um processo necessário para entender os limites reais da sua competência. Esquece esse negócio de tópico, de conteúdo. No começo eu tive muita dificuldade para abandonar essa ideia, mas hoje eu reconheço claramente que a maior dificuldade que eu tive foi, na verdade, abandonar os tópicos e conteúdos que me eram confortáveis e passar a pensar toda a questão que eu fazia por meio de uma única pergunta. Questãozinha maledeta. Como você precisa que eu use o conhecimento? Eu já falei nesse vídeo 3 coisas que tinha no curso de medicina que fazia ele funcionar mesmo quando não tinha aula e mesmo quando ninguém falava para os alunos o que eles tinham que estudar. Eu vou falar esses 3 pontos de novo, falando o que você pode fazer no seu estudo e o que o Doodle faz. Ponto número 1. Ninguém estudava antes dos casos para ter uma base. No Doodle também não tem como você estudar antes, porque ele escolhe questões para você que você não sabe de onde vem. Não tem como se preparar, não tem como ir atrás dessa tal base. Nível 2. Os casos tinham um nível crescente de dificuldade, mas mesmo tendo nível crescente, todos eles estavam fora da nossa capacidade. Aqui tem uma grande sacada do Doodle. Ele sempre vai tentar oferecer para você as questões mais fáceis primeiro, o que não significa que para você vai ser uma questão fácil. Na verdade, ele sempre vai tentar encontrar a questão mais fácil que está fora da sua capacidade, para você evoluir e crescer. Essa inteligência do algoritmo do Doodle só tem no roteiro que é pago. O gerador de listas é gratuito, mas ele não tem isso. Ponto 3. A nossa base era o que menos importava, mas a nossa atitude diante dos problemas era o que mais mudava a nossa condição de resolver os problemas. Para de usar a desculpa de que você não tem base para fugir das questões que você não consegue resolver de cara. Quando você pensa assim, eu não tenho base, eu não consigo, você desvia a confiança do seu cérebro para um processo de consulta. Ou seja, eu não tenho isso na cabeça, eu preciso olhar antes de resolver. Acabou. Quanto mais você confiar no seu cérebro, mais parceiro ele vai ser na hora que você precisar dele. Bota uma moral no enrugadinho e quando você estiver de frente de uma questão, deixa ele trabalhar nela. Deixa ele trazer o que ele tem. Posicionar os limites com clareza. Você precisa dar essa chance para ele. Mesmo que você suponha que não sabe nada, se comporte como um urubu de acidente. Sabe o que é urubu de acidente? Pô! Acidente de moto. Uma moto bateu no carro, o motorista voou longe. 2 minutos depois, tem 230 pessoas em cima desse cara. Quantos deles sabem o que fazer? Foi feita a contagem, 0 pessoas sabem o que fazer com aquele cara que acabou de sofrer um acidente. Apesar disso, estão todos ali, discutindo o caso, refazendo o trajetório do acidente, criando hipóteses, imaginando como a situação pode ser resolvida. Esses são os urubus de acidente e você tem que ter exatamente essa postura diante das questões que você não sabe fazer, não diante dos acidentes. Dentro dos comentários tem uma galera muito engraçada que comenta assim: eu acho incrível esse método e eu tenho certeza de que ele funciona para algumas áreas, mas para as outras áreas eu tenho dúvidas. Quem comenta assim são as pessoas que estão num processo de conversão. Elas já conseguiram lidar com o sofrimento de algumas áreas e aceitaram que esse sofrimento é positivo e que faz elas crescerem, mas nas outras áreas que lidar com o sofrimento é um pouco mais difícil, elas continuam agarradas na ideia de que tem que ter uma base, na ideia de que tem que procurar conteúdo e tópico.
porque isso ainda é mais difícil para elas. Não existe mágica, você tem que se expor às questões. No caso do Doodle, ele vai expor sempre as mais fáceis, vai subindo o nível para você ir entendendo o que você não sabe fazer, mas você tem que se expor às questões de um jeito ou de outro. Quando você usa o Doodle por um tempo, ele mapeia as suas dificuldades e sempre vai posicionar uma questão para você, tem condições de fazer você subir naquela competência. De hoje em diante, quando você tiver vontade de dizer, eu não tenho base, você vai me ver entrando na sua cabeça e perguntando lá dentro, o que essa questão quer que você faça que você não é capaz de fazer ainda? Pode ser que no começo você sofra um pouco para aprender a responder essa pergunta. Alguns até choram, normal. Dói o olho da gente quando a gente está no escuro e sai de frente com um mar ensolarado. Mas quando a gente insiste, a dor no olho passa e fica só aquele marzão maravilhoso para a gente olhar. Conquistar a condição de ser capaz de passar onde você quiser não é uma questão de força bruta, é uma questão de jeito. Gostou desse vídeo, né? Eu sei. É porque foi feito de coração. Se você gostou, eu sei que já deixou o seu like. Se não gostou, sai de fininho, mas deixa seu like também aqui. E se você tem um amigo que não consegue parar de insistir nesse lance da base, manda esse vídeo pra ele. Valeu!